Queridas e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP. E eu quero convidar você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Quarta-feira pela manhã, consagração na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Você pode trazer fotografias, peças de roupas, documentos e colocar sobre a mesa de oração e nós estaremos orando por você. Toda quarta-feira de 9 às 11h30 da manhã. No domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas. E das 18 às 19h30, nós temos o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Também você é nosso convidado. Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela. Quero também convidá-los de segunda a sexta-feira aqui pelo Facebook. Eu, pastor Alberto Brasil, trago o estudo da Palavra de Deus, Antigo Testamento. Nós estamos no primeiro livro do profeta Samuel. Hoje a leitura se dará a partir do capítulo 5 e o capítulo número 6. Eu convido a todos que gostam, precisam aprender a Palavra de Deus, assim como eu, a estarem junto comigo, de segunda a sexta, sempre às 19 horas. Quero também deixar para você o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Se você precisar de aconselhamento, de oração, você pode mandar uma mensagem de texto ou de áudio, ou simplesmente ligar e, na medida do possível, eu vou estar atendendo você. Então, anote aí, 21 987 40 8962, pastor Alberto Brasil. Repetindo para você, 21 987 40 8962, pastor Alberto Brasil. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora. Quero aqui apresentar os meus sentimentos, meus pêsames também para toda a família Pacheco, nossa querida amiga, grande mulher de Deus, nossa missionária Cristina Pacheco passou para o Senhor, né? Depois de combater o bom combate. Então fica aqui o nosso carinho, fica aqui o nosso sentimento também para esposo, para filhos, netos, para todo o ministério, a qual várias vezes nos recebeu ali para ministrar a palavra de Deus. Um grande abraço aí ao meu pastor e a toda a família e os nossos sentimentos. Bom, eu quero então, desde já, estar falando do que nós estudamos ontem. Nós terminamos o capítulo de número 4, falando de uma história muito triste dos sacerdotes, homens que eram direcionados por Deus desde lá do Egito, quando eles saíram. Então Deus fala para Moisés para levantar Arão, e através de Arão ali então, toda a família dos levitas, a tribo dos levitas, estariam servindo como sacerdotes diante do Senhor. E chegamos então à família do sacerdote Eli. Eli serviu até muito bem durante o tempo que ele teve força para trabalhar. Ele serviu muito bem diante do Senhor, mas quando ele envelheceu, já a vista estava escura, já não conseguia enxergar, os filhos dele começam a fazer coisas desprezíveis diante do Senhor. Os filhos de Eli, então, eles tomam postura de filhos de Belial, de pessoas nojentas, de pessoas execráveis, como vai dizer a Bíblia. E Deus, então, manda um profeta falar à casa de Eli, ao próprio Eli, dizendo que Deus, no mesmo dia, como sinal, mataria os 2 filhos de Eli, e que não ficaria um ancião sobre a casa. Então, o homem, quando chegasse na idade varonil, a idade adulta, iriam morrer. E Deus, então, vai fazer esse juízo acontecer
na casa de Eli. Morrem os 2 filhos de Eli no mesmo dia. Ao tomar a notícia, saber da notícia, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, morre também. A nora dele, né, a esposa de Finéias, estava próximo de dar à luz. Ela dá à luz, então, a uma criança e também ela vem a morrer. E ela coloca o nome Icabô a esse menino que nasce, dizendo: o significado é que foi-se a glória de Israel. Acabou-se a glória de Israel. Nós terminamos o capítulo 4 falando sobre isso, o nome que era dado naquele tempo por uma situação que surgia, então dava-se o nome. Se o país estivesse vivendo um tempo bom, então era dado um nome bom. Se alguma coisa acontecesse, era dado um nome ruim. E aqui ela escolhe esse nome Icabô, dizendo que acabou-se, foi-se a glória de Israel, aonde nós terminamos o capítulo de número 4. Hoje, então, nós vamos entrar no capítulo de número 5. No capítulo 4 ainda, foi comentado que Israel, vendo que tinha perdido a primeira batalha, o que Israel faz? Israel leva a arca, chama a arca de Deus para ir para o meio do arraial. E eles jubilam, ficam muito contentes, ficam muito alegres quando a arca chega no meio do arraial, e bate um desespero também nos filisteus, porque nunca tal os filisteus tinham ouvido dizer que a arca de Deus estava no meio do arraial. E eles começam a se desesperar quando então um deles, talvez até orientado por Deus, fala assim: sede homens, sede forte, filisteus, senão vocês vão servir aos israelitas, aos hebreus, assim como eles servem a nós. Tudo que eu e você enfrentarmos, nós temos que sermos fortes, temos que ser corajosos, porque não há lugar para covardes. Gideão estava com 32.000 homens para lutar, e Deus orientou dizendo: aquele que eu disser, este vai contigo, este irá. E aquele que eu disser, não vai contigo, este não irá. E só de uma vez Deus manda dizer: manda os covardes, manda os medrosos voltarem para suas casas. E ali então Gideão vai dizer isso em voz alta e fala: quem for covarde, quem for então medroso, volte para sua casa. E para surpresa de Gideão, para nossa surpresa também, 22.000 soldados recebem essa palavra de medrosos, de covarde, e voltam para suas casas, ficando só 10.000. Mas eu quero ir só até aqui, não quero falar dos 9.700 que eram descuidados, não. Eu quero falar de que Deus, quando Ele quer operar na minha vida e na tua vida, e eu sendo e você também corajoso, forte, valente, então com certeza Deus vai estar operando na minha vida, está operando também na tua vida. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás. Deus nunca vai se agradar, e Hebreus fala sobre isso, dizendo: mas nós não somos desses, nós não somos daqueles que retrocedem. Só conta testemunho, só conta vitória quem permanece. Por falar nisso, está conosco meu querido filho, nosso líder dos obreiros e diáconos, diácono Cláudio Carvalho da Silva, esposo da nossa diaconisa Monique, né? Que deu testemunho hoje, pregou a palavra hoje, falando sobre o testemunho, sobre a vida então do Ian Lucas, o tempo de sofrimento, o tempo de espera que eles tiveram, 18 dias, a qual este menino esteve internado, e ela não cessou assim, bem junto com Cláudio, a Jacira, sua mãe, a igreja orando, para que nós pudéssemos ver como no domingo passado e hoje também, enquanto a mamãe pregava, papai estava ali com o filho no colo. Isto aí é resultado de oração, resultado de fé, de vida com Deus. Então, se nós não tivermos vida com Deus, se nós não tivermos fé, não adianta nem entrar na batalha, né? Então, o povo de Israel, aqui no final do capítulo 4, quero pedir que vocês abram, Claudinho,
minha filha missionária Genilda Oliveira. Abro aí no capítulo 5 do primeiro livro do profeta Samuel, meu querido Paulo Augusto também entrando agora, e todos vocês que já estão. Então, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5, eu estou falando ainda do capítulo 4 no final, que o povo de Deus achou que, mesmo estando em pecado, mesmo estando em dívida com Deus, eles poderiam trazer só a arca para o meio do arraial e então ali ganhar, ser vitoriosos. Mas Deus não fez absolutamente nada para que eles pudessem ganhar a batalha, porque em pecado eu posso estar em todos os cultos, eu posso ser dizimista, eu posso ser ofertante, eu posso ser pastor, bispo, apóstolo, o que quiser. Eu posso ser, mas com a minha vida em pecado, Deus não vai estar guerreando, pelejando. Ele diz na palavra dele: enquanto vós estiverem comigo, eu estarei convosco, mas quando vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Então Israel achou que a arca só era suficiente para vencer os filisteus, mas o que aconteceu? Morreram muitos soldados, perderam a batalha, os filhos ali então de Eli foram mortos também. Uma grande desgraça aconteceu em Israel por causa do pecado. Muitas vezes tem pessoas no altar em pecado, pregando, até ganham almas, mas a vida dele, Paulo tinha o maior receio dele, era que pregando aos outros, ele mesmo fosse reprovado. Será que eu não penso sobre isto? Será que nós não pensamos sobre isso, que pregando aos outros, que evangelizando aos outros, nós também, nós mesmos que estamos pregando, sejamos então reprovados? Olha, vamos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Então Israel achou que simplesmente por a arca estar no meio deles, eles ganhariam aquela batalha e não ganharam. A arca foi tomada, capítulo 5, a arca é levada então ali para o templo de Dagon, que era o Deus, com um Deus minúsculo dos filisteus. Nós vamos ler do capítulo 5, versículo 1 ao 7, eu farei as explicações e depois daremos continuidade ao capítulo 5, primeiro livro do profeta Samuel. Eu quero declarar, como o apóstolo Paulo declarou, até o final da minha carreira, eu não sei quanto tempo Deus há de me preservar com vida, mas enquanto Ele assim o fizer, eu quero declarar como Paulo: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Para isto, é necessário que você venha abrir a tua Bíblia e que você venha conferir comigo todo o texto que nós vamos estar lendo. Capítulo 5, primeiro livro do profeta Samuel. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos que entram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas, Asdod a seus termos. Vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 7. Vamos agora ao entendimento desse texto, Então aqui diz que os filisteus trouxeram a arca de Deus e levaram então para casa, para o templo, a qual eles dedicavam a Dagon, que era o deus dos filisteus. Dagon
Alguns historiadores dizem que o nome de Dagon significa grão, significa semente, significa pão, porque ele era considerado pelos filisteus como o deus da fertilidade. O deus da fertilidade, o que plantava dava, né? Era o deus nacional dos filisteus. Haviam muitos templos consagrados ao deus Dagon em Gaza, em Asdote, lá em Juízes, capítulo 16, versículo 21 ao 30, quando fala também ali que Sansão, né, venceu a todos eles e destruiu aquele templo. No primeiro livro de Samuel, onde estamos lendo, capítulo 5, mais na frente em Crônicas, primeiro livro de Crônicas, nós vamos ver também que Dagon era esse deus da agricultura, né, onde os historiadores dizem que o significado do nome de Dagon é grão. Então, eles confiavam em Dagon. Nós vemos aqui, então, que eles levantando, versículo 3, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomara Dagon e torná-lo a pôr no seu lugar. Eles acordam ali, os moradores de Asdod, os filisteus, eles acordam de madrugada, aonde era o costume deles, né, oferecerem sacrifícios para Dagon, e eles colocaram a arca exatamente do lado de Dagon. O que era isto? Era como se fosse um troféu. Naquele tempo também, quando eles matavam os reis de Israel, mais na frente, né? Eles pegavam então a cabeça desses reis e colocavam dentro do templo dos reis que eles servissem, né? Dagon, no caso dos filisteus e outros deuses, para poder honrar, né, ao Deus dele, dizendo que o Deus deles era mais forte do que o Deus de Israel. Então faziam isso com reis, com filho de reis e com sacerdotes também. Aquele que fosse importante, que representasse a Deus, ele usava então para mostrar, né, para o país dele que o Deus dele era mais forte. Por isso levaram a arca e depositaram ao lado de Dagon, para que então o povo visse: nós capturamos o Deus de Israel e agora o nosso Deus tem controle, tem domínio sobre este Deus, que era uma imagem de escultura e não era Deus. De madrugada, eles vão oferecer sacrifícios para Dagon e eles encontram o Deus dele, Dagon, caído no chão com o rosto em terra. Não havia acontecido nada a não ser a queda. Eles imaginam que tenha sido uma coisa natural, que tenha sido uma coisa acidental, então aquela imagem caiu porque colocaram mal em algum lugar, e eles levantam aquela imagem de escultura, aquilo que chamavam de Deus, e colocam de novo ao lado da arca do Deus de Israel. Versículo de número 4. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon, e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Presta atenção que Deus está mandando de mensagem, de recado aqui então para os filisteus. Nós vemos, já falei sobre isso em outras ministrações, em outros ensinos. No carnaval do ano passado, no carnaval do ano retrasado, nós vemos que em todos os carnavais, pelo menos que eu me lembre de uns 20 anos para cá, cada um desses carnavalescos, eles têm uma ideia do demônio de colocar, né, colocar a imagem do diabo na frente do carro alegórico, na outra colocar um homem como sendo Jesus Cristo pisado, e tanto isso. E a gente se levanta com tanto furor, né, querendo defender Deus, querendo tomar as dores de Deus, e eu sou totalmente contrário a isso, porque Deus não precisa da minha ajuda, da tua ajuda, para se defender. Deus não precisa disso. Às vezes nós vemos aí essa guerra que acontece, alguns desavisados de nós vão aí então mexer com os espíritas, né? Vão mexer com católicos, como aconteceu antes da minha conversão, aonde um pastor de um ministério grande aí quebrou uma imagem de Aparecida que era, naquele tempo,
por ensinamento dos meus pais, era minha madrinha. Eu era, então ali, fervoroso dessa imagem. E eu fiquei muito triste, muito chocado com isso, quando então um pastor resolveu querer mostrar que o nosso Deus era maior. Isso só traz desavença entre religiões. Nós temos que mostrar que o nosso Deus é maior, que o nosso Deus é o único, através daquilo que Deus faz na nossa vida. Deus não precisa de defensor. Nós vemos que muitos tentam defender a Deus, há debates, que vão colocar aí as pessoas para dizer que o Deus de Israel é maior do que o Deus da Igreja Romana e de outros mais. Todos têm que saber que o nosso Deus é maior, mas sem a minha intromissão, sem que eu me coloque à frente disso. Deus mesmo vai tomar. Aqui não tinha um homem do lado da arca de Deus para derrubar a imagem de Dagon. Não tinha ninguém, só tinha simplesmente a arca dentro de um templo fechado, na terra dos inimigos dos filisteus, e a primeira vez Deus só derruba esse Deus, e eles ficam confusos, levanta, mas na segunda noite de madrugada, quando eles chegam, eles veem dois grandes sinais. Quais são os grandes sinais, pastor Alberto? Eles veem Dagon de novo caído no chão. Só que agora é cortada então a cabeça da serpente, É cortada a cabeça ali então desse Dagon, para verem que não havia Deus que pudesse ser superior ao Deus que eles imaginavam estar naquela arca. E também a palma das duas mãos, para que ele não pudesse ter ação alguma. Se cortar as mãos, nós falamos aqui no livro de Juízes, que cortando só o polegar das mãos e dos pés, a pessoa já se torna inútil para trabalhar e para guerrear. Imagine cortando as duas mãos. Deus estava dizendo então que ele é o Deus de Israel, que ele é o Deus da igreja de hoje, do século 21, e que não há demônio, que não há principado, que não há macumbaria, nada que possa fazer com que você perca uma batalha, uma guerra. Basta confiar em Deus. Muitas vezes eu coloco o meu cargo pastoral, olha, aconteceu no Ministério Árvore da Vida, porque eu sou o pastor Alberto. Aconteceu porque a pastora Luciane é aquela que prega, aquela que ora. Nada disso aconteceu porque Deus é Deus. Nós não somos nada. Nós somos simplesmente servos de Deus para que Ele manifeste a glória dele onde quer que Ele queira. Então nós vemos aqui que Deus começa a fazer seu juízo, cortando a cabeça de Dagon, cortando as duas palmas das mãos de Dagon também, para que mostrasse que aquele Deus era inútil diante do Deus de Israel. Então, vamos ver o versículo 5, o capítulo 5, versículo 5, o primeiro livro do profeta Samuel. Pelo que nem o sacerdote de Dagon, nem nenhum de todos que entram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon e Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas a Asdod e a seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura contra nós e contra Dagon, nosso Deus. Eles reconhecem, os sacerdotes de Dagon, os príncipes de Dagon, eles reconhecem que a mão de Deus era dura. Não havia um soldado, não havia ninguém ali para eles dizerem: olha, alguém empurrou o nosso Deus, alguém cortou. Não. Eles reconheceram que o que aconteceu dentro do templo de Dagon foi obra única e exclusiva do grande Deus de Israel. Então eles falam: olha, não podemos mais deixar que fique entre nós a arca do Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e pesou também sobre o nosso Deus. Foi o que aconteceu no Egito. Talvez muitos não saibam ou não se lembrem, ali no Egito, as 10 pragas que aconteceram. Então, ali rãs, mosca, tudo aquilo que Deus destruiu, mandou contra eles, era o que eles consideravam também como Deus ali no Egito. Então Deus castigou não só Faraó e os egípcios,
mas também aquilo que eles consideravam Deus, para tirar a fé do povo daquela situação que eles estavam achando que até animais, como na Índia, rato é Deus, vaca é Deus, né? Na Índia, porque não tem conhecimento, Satanás cegou o entendimento dessas pessoas. E Deus mostrou, então, que Deus é Deus em qualquer situação. Vamos continuar a leitura, então. Versículo 8. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gade. Assim a rodearam com a arca de Deus de Israel. Então, ali os sacerdotes chamam as autoridades, né, os príncipes, e vai dizer o que nós vamos fazer com a arca de Israel. Dentro do templo, ela não pode mais ficar porque já bagunçou com o nosso Deus. Já tirou toda a glória do nosso Deus. Então, não pode. Então, os príncipes aqui vão dizer, olha, elas vão dar volta ali sobre Gade. Então façam que continue a dar essas voltas ali. Versículo de número 9. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Partes secretas, eu e você sabemos, né? Nas nádegas, eles tinham hemorroidas em todos os lugares, né? Genitais. Então, desde a criança até o adulto, desde o pobre até o rico, todos eles tiveram então hemorroidas, porque deram aquela volta ali com a arca de Deus sobre Gade. Versículo 10. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus era muito e se agravava muito ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Olha, Deus fez um alvoroço, só a arca de Deus. Não precisou de exércitos, não precisou de soldados. Aqui está falando só de uma arca que Deus mandou ali que Moisés construísse e que ele estaria, né, a presença dele estaria naquela arca. Então só a presença da arca matou muitos filisteus, trouxe vexação. Vexação é vergonha, porque todos eles estavam se coçando com hemorroidas, estavam vivendo uma vida de vergonha, e eles então sabiam que aquilo era a mão do Deus de Israel. Nós acabamos o capítulo 5 e vamos entrar agora no capítulo de número 6. Mas você que ainda não fez o seu pedido de oração, faça, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando por vocês. Nossa querida Thelma Fonseca está agradecendo a Deus pelos livramentos que teve ela, o filho, a Yasmin, o neto e a toda a sua família hoje, né, com incursões da PM ali então em Ricardo de Albuquerque. Deus abençoe nossa Monique, que Deus abençoe Moniquinha, que Deus te abençoe ainda, para trazer outras palavras como essa que edificou a igreja. Deus abençoe também a Rosane. Abram comigo o capítulo 6 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 1 ao 7. Já façam seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho eu vou estar então orando por você. Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando e nunca posta nada, nunca entra, para eu saber que você está aí, porque eu estou aqui só com a tela do computador na minha frente, não aparece todos os que estão comigo. Então, se você quer oração, coloca o seu nome aí, coloca a sua necessidade, que eu vou orar por você também. Às vezes, quando eu termino aqui a live, aí eu vejo que tinham outras pessoas que estavam assistindo
mas não fizeram o seu pedido de oração, e depois eu fico, poxa, eu podia ter orado também por essa pessoa, tá? Então, nós vamos estar orando por você. Façam o seu pedido, escreva aí, porque eu vou estar orando por você. Capítulo 6 do primeiro livro do profeta Samuel. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, preste atenção, 7 meses, esta arca ficou ali na terra dos filisteus e trouxe grandes males. E os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém, sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens de vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima de vosso Deus, e de cima de vossa terra. Porque, pois, endurecereis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração. Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Versículo 1 ao versículo de número 7, vamos agora às explicações. É muito bom estudarmos a Bíblia para aprendermos as nuances, os pequenos detalhes, né, que às vezes nos passam desapercebido, porque a Bíblia não é para ler, é para meditar. Muitas vezes nós prestamos mais atenção num jornal, numa revista aí, né, de Avon, de outras coisas, nós prestamos mais atenção naquilo do que na palavra de Deus. Quando abrir a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que te oriente, que te capacite, que te revele. Eu faço isso há 20 anos, pedindo a Deus que a cada dia abra o meu entendimento, porque de nós mesmos não temos nada para dar. Mas quando o Espírito Santo usa a minha vida, a tua vida, então nós nos enchemos dessa sabedoria que o próprio Espírito coloca dentro de nós. Então, quando abrir a Bíblia, compare, né, veja o texto, peça orientação a Deus para que te dê discernimento para entender então o que Deus está falando. Vamos então, versículo 1 do capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, eu já disse para você, esse foi o tempo, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar a seu lugar. Preste muita atenção, porque eles tomaram a arca lá no arraial de Israel. Não era lá que estava quando o povo de Israel, achando que levando a arca para o meio do arraial, eles teriam vitória? Não tiveram. Por que não tiveram? Porque estavam em pecado. Então, lá no arraial de Israel, eles perderam a arca, os filisteus tomaram. Agora, não é necessário que nenhuma mão humana venha buscar a arca na terra dos filisteus. Os filisteus vão chegar à conclusão de que eles têm que enviar esta arca de volta para Israel, porque Deus não precisa de ninguém que venha resgatar, de ninguém que venha socorrer. Não, Deus não precisa dessas coisas. Nosso Deus, ele subsiste por ele mesmo. Ninguém criou Deus.
Deus criou os céus e a terra, Deus criou ali Lúcifer, né? Antes desse pecado dele, né? Porque depois tornou-se Satanás. Até Lúcifer foi criado por Deus, mas para fazer coisas boas, só que ele resolveu fazer coisas más. Então, tudo quanto foi criado por Deus. A Bíblia nos diz que a sabedoria, ela foi aluna de Deus. Imagine ter, né, um professor, né, como Deus para ensinar sabedoria. Então, queridos, nós vemos aqui que não foi necessário, como lá dentro do templo de Dagon, nenhuma mão empurrou Dagon a não ser o próprio Deus. Nenhuma mão cortou a cabeça e as palmas da mão de Dagon a não ser o próprio Deus. E agora, para voltar para Israel, também Deus vai fazer com que os adivinhos, os príncipes, os sacerdotes, eles venham então tomar uma decisão de enviarem eles mesmos a arca de volta, porque se a arca permanecesse ali, haveria uma destruição total na terra dos filisteus. Versículo de número 3. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a mão se não tira de vós. Eles aqui entendem que se eles enviassem uma oferta diante daquela arca, diante de Deus, Deus perdoaria a culpa dos filisteus. Então eles colocam no coração deles que eles não poderiam enviar aquela arca de mão vazia, né? Eles tinham que levar uma oferta pela culpa do pecado. E isso era para Israel. Israel levantou sacerdotes para enviar sacrifícios sobre a culpa do povo, sobre a culpa da nação, sobre a culpa do próprio sacerdote. E sabendo disso, os filisteus, eles vão enviar então uma oferta. Prestem muita atenção em qual oferta que eles vão levar. Versículo 4. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma mesma sobre vós e sobre os vossos príncipes. Então aqui haviam 5 líderes, ali 5 príncipes que comandavam os filisteus. E eles iam enviar 5 hemorroidas de ouro para que Deus tirasse essa hemorroida de sobre 5 príncipes também, e 5 ratos de ouro também. Pastor Alberto, por que 5 ratos? Da onde eles tiraram 5 ratos? Para quem é agricultor, para quem conhece a agricultura, uma das piores pragas também são ratos na lavoura. E Deus aqui, enquanto colocava hemorroidas sobre homens, sobre crianças ali, sobre todo o povo, também na lavoura havia ratos que destruíam a plantação, porque Dagon era conhecido como Deus da agricultura, da fertilidade. Então, 5 ratos enviados aqui era para que também Deus não destruísse mais a plantação, não destruísse a terra dos filisteus. Versículo 5. Fazei, pois, umas imagens de vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam, preste atenção, destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Então, com as hemorroidas, com os ratos de ouro que eles mandaram como oferta pela expiação do pecado, pela culpa deles, Deus retiraria a mão de sobre eles para curar das enfermidades, das hemorroidas, para também tirar o peso sobre Dagon, não fazer nada mais sobre Dagon, e também sobre a terra que era destruída por causa dos ratos. Uma invasão de ratos acontecia, destruindo os sementes, os grãos, porque Dagon, o nome dele, é o deus do grão. Então, aqueles grãos que eles conseguiam colher e aqueles que eles não conseguiam também, milhares e milhares de ratos iam destruir. Eles fazendo essas imagens do rato e enviar para que Deus tirasse a mão de cima deles e não destruísse também a terra deles. Versículo 6. Porque, pois, endureceis o coração como os egípcios,
E Faraó endureceu no coração. Aqui desconhece a história de Israel, mais até do que às vezes eu conheço. Os nossos inimigos conhecem mais a história do nosso Deus do que nós, porque nós não aplicamos o nosso coração em seguir e prosseguir em conhecer a Deus. E aqui eles conheciam o que aconteceu com Faraó há anos e anos atrás. Então eles falam, por que nós vamos endurecer o coração como Faraó e o seu povo, não deixando o povo ir? Não foram do mesmo jeito e foram de uma forma que destruíram todo o Egito? Por que nós vamos perder também todo o nosso povo endurecendo o coração? Essa é a ideia deles. Versículo 7. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei-a num cofre de um lado, as figuras de ouro que lhe haver de oferecer em expiação de culpa, e assim a enviareis para que se vá. Eles então vão fazer para eles aqui, era algo natural. Davi acaba fazendo esta mesma situação e paga um alto preço. A diferença entre Davi e os filisteus era que Davi, como rei, deveria conhecer a lei de Deus e conhecia. Mas ele, por um descuido, quando ele vai tomar essa arca aqui mesmo, né, a arca fica 20 anos fora. E quando Davi resolve levar essa arca para Israel, então ali 2 homens, né, vão carregar essa arca num carro novo também. Só que a arca não era para ser levada sobre carro novo algum. Era para ser levada sobre as costas, com as argolas que ali então Moisés ordenou que o povo fizesse. A arca não era para ir em carroça, mas pelos filisteus Deus permitiu que fosse. Já Davi não, houve a morte de Uzá. Deus mandou um raio que fez uma ruptura em Uzá, porque ele, quando os bois tropeçaram, ele foi segurar a arca. Então, ele morreu por descuido, né? Por não conhecer a palavra de Deus. Tem muitos morrendo por não conhecer a palavra de Deus, e eu e você somos praticamente obrigados a conhecer. Eu faço não por obrigação. Eu faço por prazer. Eu tenho um tremendo prazer em aprender essa palavra, em meditar nela de dia e de noite, porque o salmista, no Salmo 1, diz, né? Bem-aventurado o varão que medita nesta palavra de dia e de noite. Então eu e você devemos fazer isso para que tudo vá bem na nossa vida espiritual e na nossa casa. Vamos continuar a leitura, porque o tempo não para. Versículo de número 9. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. Até então, alguns deles não tinham a certeza de que a destruição ali de Dagon, cortada a cabeça, da palma da mão, as hemorroidas, a destruição, os ratos, a praga. Até então eles não tinham certeza, alguns deles, de que aquilo era realmente a obra de Deus. Aqui eles vão fazer uma prova de Deus então. Eles vão pegar essa vaca, essas 2 vacas, com essa carroça nova, vão colocar a arca ali em cima com as oferendas dele para Deus, né? E vão mandar que eles vão encerrar os bezerros dentro da casa. Imaginem as vacas tendo cria nova, se elas iriam por um caminho deixando o bezerro. Não iria de maneira nenhuma. Elas voltariam do meio do caminho, as vacas vendo os bezerros berrarem, então elas voltariam. Essa é a prova que eles vão fazer. Olha, se as vacas não voltarem, então conheceremos que realmente foi a mão de Deus que fez isso. Vamos então repetir aqui o versículo 9 e depois vamos continuar. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e a seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro,
com as imagens de suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás dela até o termo de Bet-Semes. Olha, as vacas foram diretamente para o caminho que eles indicaram que elas deveriam ir. Não havia ninguém guiando aquela carroça. E elas foram andando e berrando. Pastor Alberto, por quê que está escrito que elas foram andando e berrando? Porque elas escutavam os berros também dos seus bezerros que ficaram para trás. Lá atrás os bezerros choravam por causa das suas mães e elas também se lamentavam por ter que deixar os seus bezerros ali, mas elas não se desviaram do seu caminho. Eu aprendo com essas vacas aqui que eu e você também devemos ser fortes. Devemos aguentar dores, lutas, sem nos desviarmos do caminho. E eles foram atrás olhando até elas chegarem em Bet-Semes, que já era uma terra então que habitavam os israelitas. Vamos então, versículo 13. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, e ali estava uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Aqui então, já o povo de Israel vão quebrar as carroças, vão fazer uma grande fogueira e vão oferecer aquelas duas vacas inocentes, né? Que deixaram bezerros para trás. Elas foram berrando porque sabiam que não veriam mais os seus bezerros, não voltariam mais. Então, eles oferecem essas duas vacas como holocausto para que Deus aceitasse também a culpa deles. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios, e sacrificaram sacrifício ao Senhor ao mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa por Asdod, uma, por Gaza. Aqui são as cidades, né? Então as hemorroidas são uma por Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate, outra por Ecrom. Também os ratos de ouro, segundo o número de toda a cidade dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde a cidade forte até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até ao dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até os ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós. Aqui os de Bet-Semes fizeram também uma grande imprudência, como fizeram também ali Uzá, como fez Davi. Eles sacrificaram, ofereceram sacrifícios, fizeram tudo o que era certo, mas resolveram olhar para dentro da arca. Os filhos então de Arão foram separados, Gerso, Coate, Merali, para cada um fazer uma obra. Um desmontava, outro montava, outro carregava a arca, mas nenhum deles podia se intrometer no serviço do outro. E esses aqui quiseram olhar dentro da arca, e ali morreram 50 e tantos mil, porque fizeram uma imprudência.
E ali então eles chamam o povo de Quiriate Jearim para que eles pudessem fazer subir a arca até eles para ficar em Quiriate Jearim. Nós terminamos então aqui o capítulo de número 6 do primeiro livro de Samuel, e agora então nós vamos estar entrando naquele período de oração. Amanhã, querendo o nosso Deus, nós estaremos então, capítulo 7 e capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Eu vou estar orando então pelo nosso querido Paulinho Ferreira, pela nossa pastora Jaqueline, que está no monte, vai passar ali uns dias no monte orando, clamando pela igreja. Que Deus abençoe o Paulinho Wallace e a nossa pastora lá com um grupo de oração no monte. Vamos orar pela nossa querida Jacira dos Santos, toda a família, pela Thelma Fonseca, agradecer pelo livramento, pela Genilda, pela Monique, vamos estar orando pela Rosane, pelo meu querido Paulo Augusto e por todos vocês que estão conosco neste dia. Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, Pai, por esse dia de hoje, pela consagração, ó Deus, pelo povo que veio, pela vida do Jair da Mendes Gomes, a sua equipe, Pai. Ajuda o teu servo também nesta nova empreitada, meu Pai amado, de se reeleger, meu Pai. Ajuda ele, porque ele procurou trabalhar, meu Pai. Toma o Cláudio em tuas mãos. Abençoa o Claudinho, Senhor. Abençoa a sua saúde, o seu trabalho. Abençoa o seu casamento, a vida da Monique, a saúde da Monique. Obrigado, Pai, por termos tido o privilégio, Pai amado, de ter hoje de novo conosco o Ian Lucas, meu Pai, o Joãozinho, os filhos do teu ungido, descendência bendita. Continua abençoando, meu Pai amado, também o Eric, Pai amado, o Tiago, abençoando, Pai, Dona Vilma, toda a parentela do Cláudio, toda a parentela da Monique, a tua serva Jacira, meu Pai, o Mário. Visita eles, meu Pai, guarda, livrando de todo e qualquer mal. Coloca em tuas mãos também a vida, meu Pai, da tua serva Genilda Oliveira, a saúde, as causas que ela tem apresentado a ti. Visita, meu Pai, também, meu Pai, sua mãe, libertando, salvando, transformando. Liberta, Pai amado, as irmãs da Genilda, o irmão, os sobrinhos, meu Pai, faça uma obra. Toma também, Senhor, o David, a Adriana, a filha, o filho, liberta, salva. Visita, Pai, a Ana Beatriz, meu Pai, liberta a Ana, Pai. Toma o Tiago, salva. Toma o Jorge, trabalha na vida do Jorge, Pai. Faça o teu mover, meu Pai. Arranca tudo aquilo que não provém de ti na vida dele. Levanta este homem, toda a parentela da Genilda, a casa da tua serva, Pai. Honra a tua serva e da Vitória. Toma, Senhor, eu te peço, Paulo Augusto, abençoa ele, Pai, sua saúde, o seu irmão, abra uma porta de emprego, meu Pai. Toma o sobrinho, toma a prima, toma toda a parentela, saúde, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos continuar clamando, meu Pai, pela vida do teu servo, para que tu venhas repreender falta de ar, meu Pai, todo o mal que tem vindo sobre a vida do Paulo Augusto. Entra com teu poder, abençoa também, Pai, obrigado pelo livramento a qual tu deste, Pai, a diaconisa Thelma, meu Pai amado, na manhã passada. Obrigado por guardar, meu Pai querido, Senhor da glória, ó Deus amado, seu filho, por guardar a Yasmin, meu Pai amado, a casa ali que estavam, Senhor da glória. Ó Deus, continua guardando toda a parentela. Toma a mãe da Thelma, toma, Pai, o Edson, liberta eles, Pai, liberta a irmã da Thelma, os irmãos, os filhos e filhas, genro e nora, netos, toda a parentela, o ministério chamado da Thelma, Pai. Nós colocamos em tuas mãos. Toma também a Rosane Oliveira, meu Pai, a saúde dela, a vida espiritual. Visita os filhos, meu Pai, guarda, livra de todo e qualquer mal. Abençoa, Pai. Ó Deus, eu te peço, Paulinho Ferreira,
Guarda o teu ungido neste tempo, Pai. Ó Deus, em que tua serva está se consagrando ali a ti. Abençoa a mãe do Paulinho, abençoá-la-se, toda a parentela dele, o ir e vir. Guarda, Pai, o teu servo ali naquela comunidade. Guarda cada família, livrando de confronto, de bala perdida, endereçada, de todo e qualquer mal. Abençoa a tua serva naquele monte da Vitória Jaqueline. Toma, Pai, eu coloco perante a Ti, Senhor, também, nessa noite de oração, meu Pai amado, a vida da missionária Tânia. Visita a Tânia, Pai. Toma a saúde da Tua serva em Tuas mãos. Abençoa, meu Pai Alberto. Liberta Alexander, salva, trata com ele. Toma o Luiz Alberto, toma a Débora, toma o pequeno Douglas, Pai. A vida da Tamires, a vida do Lucas. Vai trabalhando, meu Pai amado, nesta família, meu Pai. Toma o noivado da Tamires, não deixa faltar nada de pequeno nem de grande. Vai trabalhando na vida da Tua serva. Toma, Pai, a diaconisa Liliane, abençoa a sua casa, Pai, abençoa, meu Pai querido, Senhor da glória, meu Pai amado, Senhor, a vida, meu Pai amado, de Raimundo. Toma os filhos, a sua parentela, meu Pai, a saúde da tua serva, eu coloco diante de ti. Visita também Eunice, o filho, meu Pai querido, Senhor, a nora, o neto, a Josenice. Guarda essa família. Toma também a diaconisa Luci. Abençoa a Luci, meu Pai, abençoa suas finanças, meu Pai. Toma aquela documentação, meu Pai, entra com teu poder, ajuda ela, ajuda o Edilson a restaurarem suas vidas espirituais, a vida conjugal. Toma toda a parentela da Luci, a parentela do Edilson, vai trabalhando. Abençoa também a tua serva Márcia, Pai. Sê com a Márcia, meu Pai. Toma seu pai, toma sua irmã, o trabalho das mãos da Márcia, Pai, colocamos perante a ti. Entregamos também, Senhor, o Waltenberg Lima. Abençoa ele, a esposa, os filhos, o irmão, o trabalho, Pai amado, do teu servo Waltenberg. Abençoa, meu Pai amado, a vida do Isaac ali nos Correios. Toma Isaac em tuas mãos, meu Pai. Tu tens uma grande obra a continuar a realizar na vida do Isaac. Toma Ana Paula, sua esposa, restaura este casamento, Pai, a vinda dela para o Brasil, traga em paz e segurança. Toma, Pai, a Fernandinha, toma o Samuel, toma o Mateus. Abençoa, Pai, a descendência do teu servo, a casa do teu servo, Pai. Vai guardando e livrando. Toma também a Kátia, dá a direção correta a Kátia, faça o teu mover, o teu agir na vida dela. Toma, Pai, a tua serva Eunice Enoque, o seu esposo, liberta, salva. Toma a Natália, meu Pai, converta a cada dia o coração da Natália a ti. Toma em tuas mãos a Sarinha, os seus avós, o seu futuro, Pai. A tua serva Maria Aparecida, visita ela também, toda a sua parentela, a Silvandir, os filhos, a Jaque, a irmã Adélia, meu Pai amado, irmão Juvan, toda a família Feitosa, colocamos em tuas mãos. A vida, meu Pai amado, entregamos da Célia. Toma a diaconisa Célia, vença o que ela não tem podido vencer. Visita Alberto, liberta, trata, aperta onde tenha que apertar. Faça o teu mover, o teu agir na vida dele, meu Pai. Liberta a filha, trata com esta moça. Liberta o filho, toma as netas da Célia, a saúde da Célia, vai trabalhando. Toma também tua serva Odete Justo, Pai. Abençoa Odete, toma os filhos e as filhas, genros e nora, neto, bisneto, a tia Nazaré, a saúde da Odete, Pai amada, casa, guarda. Toma a tua serva Lindinha, meu Pai, visita ela, abençoa, meu Pai, o Derico, liberta, salva, liberta, meu Pai, eu te peço, também, meu Pai querido, Senhor, meu Pai, ó Deus amado, Palomo, Vitor, guarda Laurinha, Bia, toma lá em Cambuci, meu Pai, toda a descendência de Cecília, liberta o Zeca, a sua parentela, o Luiz, a Lia, meu Pai amado, trabalha, abençoa a tua serva Ruth, meu Pai, o Berti, o casamento, a Ramone Kelly, o Pedro Henrique, o Alexandre. Toma em tuas mãos, meu Pai, a Rosana, sua filhinha, a vida do Álamo, aquela causa na justiça. Entra com teu poder, o teu agir. Toma em tuas mãos, meu Pai, ó Deus amado, a mãe do teu servo, o pai, seu Vanderlei, Dona Tetê. Visita Cambuci, toma Elaine, meu Pai, o Heitor, abençoa. Visita a nossa Elaine aqui, Elaine Alves, Pai.
Sê com a Elaine, visita o Zé Carlos, trabalha na vida deles, liberta o seu pai, toma a Sebastiana, toma a Giovana, toma a Gabi, toma o André, a filha, a esposa, vai trabalhando, entrega em tuas mãos o J. Alexandre, meu pai, visita o teu servo, visita, meu pai, toda a sua parentela, toma também Vera Borges, meu pai, seco a tua ungida, guardando, livrando toda a sua parentela, toma a Angélica, meu pai amado, Senhor, meu pai, ali do Éden, abençoa a Angélica, pai, o esposo, o filho, a parentela, abençoa a mãe Cleusa, pai, toda a sua parentela, a mamãe Luzia, visita o evangelista Luiz Mota, Rádio ID, vai trabalhando, dando vitória a cada ouvinte, toma Daniele Ribeiro, toma em tuas mãos, pai, o esposo, a filha, o irmão Antônio, meu pai, irmã Lúcia, vai visitando o teu povo, toma também lá em Guaçuí, nosso pastor Rosimar, nossa pastora Ângela, a obra ali, meu pai amado, no Horto Florestal, toma as crianças, toma os adolescentes, os jovens, pai, liberta o povo naquela comunidade, trabalha na vida, meu pai, do irmão Antônio, da Leda, meu pai amado, do Gabriel, vai trabalhando nesta família, te entregamos o pastor Ângelo Barreto, a Alessandra, filha, o pastor Jorge, meu pai amado, a diaconisa, meu pai amado, Senhor, Edna, a Cíntia, trabalha na vida da Cíntia, dos filhos, pai, faça uma obra nesta família. Toma em tuas mãos também, meu pai, a Kelly Laureano, abençoa a tua serva Kelly, abençoa, meu pai amado, com libertação, o Niltinho, vai trabalhando, meu pai querido, na vida do Niltinho, na vida do Juan. Toma, pai amado, Senhor, meu pai, toda a parentela, toda a família Laureano, visita a Jaqueline, visita o Alain. Toma, pai, tua serva Margarida, dá saúde à tua serva, vença o que ela não tem podido vencer, trabalha na casa da tua serva, pai, dando vitória, a tua serva Edna Maria, sê com ela também, liberta Edilane, liberta Jade, liberta Lívia, liberta o Felipe, liberta o Viana, toma em tuas mãos a família da tua serva, Autoescola Lipe, prospera, entra com teu poder, o teu agir, meu pai. Visita também a minha vida, meu pai, a minha saúde, a saúde de Luciane, nos guarda, meu pai, nos dá temor e tremor. Visita, pai, Lorena, naquele hospital, meu pai querido, a qual hoje foi enviada, meu pai querido, Senhor, não sabemos, pai, se vai ficar internada de novo ou não. Trabalha ali na saúde da Lorena, meu pai, visita ela, visita o Hugo, ajuda o Hugo, dá força, dá graça, toma em tuas mãos, meu pai amado, a vida do Theo, Abelo, Gael, guarda, meu pai amado, esta família, toda a família Brandão, guarda também meu filho Ângelo, liberta, salva, guarda minha filha Jennifer, pai, os nossos netos, a nossa parentela, a parentela do teu povo, vai visitando a cada um, toma minha cunhada, meu pai, Luciene Mesquita, visita a saúde dela, meu pai, toma em tuas mãos Juscelino, liberta, salva, liberta Raquel, toma a Nininha, liberta Renata, toma o Vitinho, toma o Oladio, o Olaci, meu pai, o Adriano, toda a família Mesquita colocamos em tuas mãos, meu Senhor, toma em tuas mãos os enfermos, toma, pai amado, mais uma vez, o teu servo, pastor Messias, a tua serva Vaninha, abençoa eles, meu pai, o ministério, nosso pastor Pacífico, visita naquele CTI, continua trabalhando na saúde do pastor Pacífico, pai, e todos que estão agora, pai, ó Deus amado, entubados, todos que estão, meu pai, nos CTIs, nos UTIs, da vitória, conforta e consola também, meu pai, ali a família, pai, da tua serva, pai, missionária, meu pai, Cristina Pacheco, que passou para o Senhor, meu pai, toma o esposo, os filhos, os netos, o ministério, ajuda eles ali, meu pai, ó Deus, e da vitória, entregamos as nossas vidas em tuas mãos, pai, fica conosco. É o que eu oro e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final de uma live. Quero agradecer a cada um que estão conosco, que Deus abençoe, tenha uma noite de graça, uma noite de bênção e que o Senhor continue guardando a cada um de vocês. Nós vamos agora à bênção apostólica e em seguida estaremos então encerrando esta live, tá bom? Se você quiser compartilhar,
para que outras pessoas venham aprender a palavra de Deus também. Então fique à vontade para compartilhar esse vídeo. Também entre no canal do YouTube do Pastor Alberto Brasil, está aí na descrição do vídeo, façam as suas inscrições e assim nós vamos estar levando a palavra de Deus a muito mais pessoas, a outras nações até. Se você tem grupos, então, entra aí no canal do YouTube do Pastor Alberto Brasil, as ministrações, os ensinos, as pregações, estão tudo ali, culto também de consagração na igreja. Se você quiser então assistir, entra no canal do Pastor Alberto, não esqueça de dar o teu joinha ali também e está se inscrevendo para que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos então à bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda. E que toda a igreja diga amém. E a vitória nossa, pelo sangue de Jesus, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa, vão prometer? Então tá bom, sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.